Bem, tenho o prazer e a honra de receber aqui o Elon Lages Lima, um dos mais destacados matemáticos da ciência brasileira, um dos patrões e criador da essência do que esta instituição na qual nos albergamos, que é o INPA, para ter um depoimento dele acerca da sua vida como cientista, como matemático. Elon, como foram seus 10 primeiros anos de vida? Qual foi sua ascendência do lado materno, do lado paterno? De onde vem a sua vocação para a matemática ou para a ciência? Isso é uma pergunta muito complexa, né? Começa das minhas origens genealógicas e vão até o início da vida profissional. Então, vamos começar pela primeira parte, né? Eu sou neto de imigrantes. Então, minha mãe é filha de imigrantes e o meu pai também é filho de imigrante. Minha mãe é filha de português, meu pai é filho de italiano. Eu nasci e me criei na cidade de Maceió, que hoje em dia é uma cidade bem maior, 10 vezes ou mais de 10 vezes maior do que era na minha infância. Maceió é uma cidade aprazível, tem umas praias muito bonitas e tem uma vida pacata, tranquila. Meu pai era um pequeno comerciante, tinha uma mercearia e minha mãe cuidava da casa. Nós éramos 4 irmãos, 2 meninos e 2 meninas, e tínhamos uma vida tranquila, com a ênfase diária do meu pai e da minha mãe em relação ao estudo. Quando eu tinha 10 anos, você pergunta, quando eu tinha 10 anos começou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e meu pai costumava dizer: as pessoas ricas da Europa estão em dificuldade, porque tem que fugir de lá e não pode levar a sua riqueza. Mas as pessoas que têm sabedoria, os intelectuais, aqueles cuja riqueza está no conhecimento, esses podem ir para qualquer lugar, para onde eles forem, eles automaticamente estão levando o seu conhecimento. Com isso, ele nos instilou a ideia de estudar. Só que eu não levei muito isso a sério, não. Quer dizer, eu sabia disso como teoria, mas na prática eu nunca fui um menino muito estudioso. Eu gostava mais de jogar futebol. Só que com 10 anos eu ainda não jogava em grandes equipes, em boas equipes, mas gostava de jogar bola, nadar, tudo que era esporte. Mas não era estudioso. Não precisava, porque eu terminei o curso primário com 9 anos, sem estudar muito, nem fazer muito esforço. Entrei num colégio chamado Colégio Batista Alagoano, que era um colégio dirigido por missionários americanos, que tinha a vantagem de ter os melhores professores de Maceió. Entre eles o professor de matemática, o professor Benedito Moraes, que foi uma pessoa que desempenhou um papel muito importante na minha escolha de profissão. Em que idade você conheceu Benedito de Moraes? Aos 10 anos, exatamente, quando eu entrei no chamado curso ginasial. Quando eu completei 11 anos. Quando eu completei 11 anos, entrei no ginásio e ele foi meu professor de matemática. E foi uma coisa curiosa, César. O professor Benedito, que era professor do ginásio Batista Alagoano, e também era professor do Instituto de Educação, que era só feminino, ele foi meu professor e professor das minhas irmãs, que eram ambas mais velhas do que eu. Lá em Maceió não tinha universidade, não havia universidade. Existia apenas uma faculdade de Direito, e nada mais. Era a única instituição de ensino superior. E esse homem formou
um grupo de estudantes de matemática, 5 dos quais obtiveram o doutorado em matemática. Quer dizer, ele teve 5 alunos que foram doutores em matemática. O Manfredo, eu, o Alexandre Magalhães, o Roberto Ramalho, o Edmilson. Ele é uma pessoa, realmente um professor notável. E outros tantos que não fizeram doutorado. Que não fizeram doutorado, mas inúmeros que foram ser engenheiros, oficiais das Forças Armadas, funcionários do Banco do Brasil, que ele dava aula particular para concursos, né? Ele é uma pessoa realmente marcante, é um professor extraordinário. Mas eu não posso dizer que eu me baseei nele para fazer um plano de vida, porque eu nunca tive plano de vida. A vida foi me levando e as coisas foram acontecendo e eu me tornei matemático, posso dizer, por acaso. Agora, a formação básica foi fundamental. Sem dúvida. Agora, mas voltando um pouquinho às suas origens, a sua ascendência familiar, os pais dos seus pais, os avós dos seus pais, de onde que provém? De onde vem? O lado do meu pai praticamente se resumia nele, porque o pai dele, que era italiano, morreu pouco depois dele nascer. Ele foi criado pela mãe e, na verdade, ele logo cedo teve que sustentar a mãe e começar a trabalhar. Do lado da minha mãe é completamente diferente. A minha mãe é filha de um imigrante português que veio para o Brasil, se estabeleceu, adquiriu uma fazenda e criou 13 filhos. E a prole, os descendentes do meu avô materno foram pessoas muito destacadas. Um foi governador do estado, senador, deputado federal, professor da universidade, médicos de destaque. Inclusive uma prima minha foi professora aqui da UFRJ. Morreu aos 96 anos, uma mulher inteligentíssima. Então esse lado da família, da minha mãe, era um lado que teve um certo destaque na vida pública alagoana. Agora, do lado do meu pai não tinha ninguém. Só ele, a mãe dele morreu pouco antes dele casar e ele ficou... Só tinha umas tias que não tinham muito contato com ele. E além das tias, você não tem não tem informação sobre a Itália, o pessoal que veio? Não, quase não. Eu sei que o meu avô era siciliano, sei a cidade onde ele nasceu, Monreale, perto de Palermo, que é a capital da Sicília. Eu sei alguns dados esparsos sobre ele, mas não muita coisa. Então, me diga uma coisa, quando você resolveu estudar matemática de uma forma consistente e organizada? A história, já contei essa história para várias pessoas, mas a história é a seguinte: eu era aluno, eu fui para Fortaleza para estudar na escola de cadetes lá. Estudei um ano e depois desse ano eu saí da escola. Então eu fiquei em Fortaleza e eu não queria voltar para Maceió. Então eu procurei um emprego. Eu fui na primeira loja que eu encontrei no centro da cidade e entrei e disse: "O senhor tem um emprego para mim?" Eu tinha 18 anos na época. E o homem falou assim: não tem emprego para você. Aí começou a conversar comigo. O emprego que eu tenho aqui é para varrer o chão, você não vai querer. Pelo seu aspecto, você é uma pessoa que tem mais nível do que esse. Aí começou a conversar comigo e disse: o meu filho estudava na escola de cadetes, ele lhe conhece e sabe que você então é o Elman, tá? Então eu sei o que você deve fazer. Você deve ir ali daqui a 2 quadras, tem o Colégio Farias Brito, você procura o diretor do colégio que foi seu professor na escola de cadetes. Ele pode lhe arranjar um emprego. Aí eu fui procurar o diretor do colégio, ele me recebeu muito bem e disse que infelizmente não tinha um lugar de professor lá, assim, para o ginásio, mas tinha um do curso de admissão. Naquela época existia
um ano chamado curso de admissão, que era o 5º ano do ensino fundamental, que era um ano em que os alunos se preparavam para fazer o exame de admissão, porque havia um exame de admissão que permitia as pessoas passarem do ensino fundamental para a segunda parte do ensino fundamental, que se chamava ginásio na época. Então você vai dar aula de português, matemática, ciência, geografia e história. Tá bem, qualquer coisa serve para mim. Então eu fui dar aula de português, matemática, ciência, geografia e história. Com que idade? Eu tinha 18 anos. 18 anos. Quando eu comecei, eu só dei aula durante 2 meses nisso, porque no começo do 3º mês, o professor de matemática do colégio fez concurso, tinha feito concurso para o Banco do Brasil e foi chamado. E ele largou todas as turmas assim. E então eu tinha, naquela época, em Fortaleza, o domínio a influência e poder do arcebispo da Diocese de Fortaleza era tão grande que não permitia que as escolas tivessem classes mistas. Ou era feminino ou masculino. Então o colégio tinha, de manhã era feminino, de tarde masculino ou vice-versa. Então eu tinha uma turma de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série masculina e 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série do ginásio feminino. Eu comecei a dar aula de matemática, mas eu nunca hesitei de dar aula de matemática. Essa era a coisa mais natural do mundo, que era só me lembrar o que o professor Benedito dizia e pronto. Eu tinha as aulas dele todas na minha cabeça, eu tenho uma memória bastante boa na época, e então comecei a dar aula. Isso não significa que você podia ter virado um historiador por ser professor de... Poderia, na verdade, o que eu queria mesmo era ser escritor. Eu queria ser, não importa se era poeta, dramaturgo, novelista, o que fosse, eu queria ser. Eu tinha uma mania de escrever, gostava de escrever. Eu tinha um diário, fazia tudo. Depois eu joguei fora, fazia poesia, cometia algumas poesias, depois joguei fora essas poesias, porque eram todas medíocres. E virei professor de matemática como poderia ter virado professor de português ou de história. Bom, mas já que eu era professor de matemática, eu tinha que estudar para aprender, porque eu queria que o aluno chegasse e fizesse uma pergunta e eu não soubesse responder. Hoje em dia eu não tenho mais esse acanhamento. Se fizer uma pergunta que eu não sei responder, tudo bem, não sei. Eu vou estudar para responder a sua pergunta. Mas naquela época eu era inseguro. Então fui a uma livraria. Foi um sebo, uma livraria de livros usados. Porque lá os livros eram mais baratos, né? Então eu vi um livro curioso chamado Lições de Álgebra e Análise, de um autor português chamado Bento de Jesus Caraça. Eu comecei a olhar, álgebra, tá bom, eu tenho que aprender álgebra. Mas o livro tem umas coisas esquisitas, assim, conjuntos, números transfinitos, anéis, corpos, números reais. Eu achei aquilo estranho. Eu comprei o livro e comecei a estudar pelo livro. Aí eu o livro tem um aspecto interessante, é um livro muito bem escrito, mas tinha um aspecto muito interessante que era, após cada capítulo, ele dava uma lista de referência bibliográfica, comentadas, nas quais ele, brevemente comentadas, o que continha aquele livro e tal. Então, vendo essas referências bibliográficas, eu tomei conhecimento da existência de livros como Hardy, Course of Pure Mathematics, Survey of Modern Algebra, do Birkhoff MacLean. E então eu encomendei esse livro pelo reembolso postal a uma livraria aqui do Rio e comecei a estudar sozinho. Nessa época eu só podia estudar, mas não tinha universidade ainda em Fortaleza. Mas tinha uma faculdade católica de filosofia, que tinha um curso de matemática, noturno, de resto muito fraco. Mas eu só entrei nesse curso